Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre os 30 anos da Constituição de 1988. Esses anos vão ser comemorados no dia 5 de outubro. De lá para cá, muita coisa mudou. A chamada Constituição Cidadã, de fato, teve ou tem gerado impactos positivos para a sociedade brasileira? Nossos dois convidados participaram ativamente desse processo. O ministro Sepúlveda Pertence, a quem eu agradeço a presença. Boa noite, ministro. Boa noite. E o deputado Miro Teixeira também. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Eles vão nos ajudar a refletir, a aprofundar e, claro, analisar, repito, os impactos da Constituição de 1988 sobre o Brasil, o país de hoje. Muita gente esperou por esta Constituição e a Graciele Bittencourt nos conta um pouquinho essa história. Pois é, Estevão, pense aí como era a expectativa. Foram 21 anos de ditadura, depois teve a luta pelas eleições diretas e aí veio toda aquela esperança com a nova Constituição, que deixaria para trás esse período conturbado e criaria um novo país. Nesse período, uma Assembleia Constituinte foi criada. Para vocês terem uma ideia, 79 textos foram feitos até chegar ao que é hoje. E isso depois de rejeitar a maioria das nada mais, nada menos que 49 mil emendas. Não era para menos que no dia 5 de outubro de 88, todo mundo estivesse na expectativa. Até os parlamentares na Câmara davam uma de tiete da Constituição. Eles pediam autógrafos uns para os outros. Por lá estavam inclusive 4 futuros presidentes do país: o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula e o Michel Temer. Foi nesse dia que a nossa Constituição começou a valer. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E aí, será que esse pedido do Ulisses Guimarães, após 30 anos, se realizou, Estevão? Ministro Sepúlveda Pertence, se realizou esse pedido, essa tremenda responsabilidade que Ulisses repassou à nossa sociedade? Em termos da Constituição, contém um projeto que a realidade política vai mostrar o quanto é efetiva ou não. A Constituição de 88 tem pontos altamente positivos, tem outros impossíveis, porque é absolutamente distanciado daquela reserva do possível a que está sujeita qualquer obra estatal, particularmente qualquer obra do governo. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar e tentar, né, deputado Miro Teixeira, dar ao nosso telespectador aqueles pontos que efetivamente saíram do papel e aqueles que ainda são um sonho. Qual a avaliação que o senhor faz? Essa Constituição permitiu que as crises fossem ultrapassadas pelo normal funcionamento das instituições. Antes da Constituição de 88, toda a crise tinha chamadas vivandeiras de quartel. Pessoas, políticos, civis, ou, enfim, militares também, batendo a porta de outros quartéis, conspirando. Tem até uma frase atribuída ao senhor que é a seguinte: crises brasileiras eram discutidas em quartéis, hoje nas ruas. Isso eu falei até da tribuna do Supremo Tribunal Federal, numa sustentação a favor da judicialização das coisas. É civilizado discutir no judiciário, não é? Tem tudo, né? aí temos que ver de que lado nós primeira estamos. controvérsia. Não, temos que ver de que lado nós estamos na causa, que eu prezo muito aqui o bom humor do ministro Sepúlveda Pertence. Porque enquanto ele esteve no Supremo Tribunal Federal, jamais decepcionou com uma decisão sua, com um voto seu, com uma relatoria sua. Mas é claro que quando nós perdemos uma ação, nós achamos que não é bem assim. Quando nós ganhamos, achamos que as coisas foram muito bem. Mas, no que toca à vida institucional do país, a Constituição não faltou à pátria. E não houve nenhuma conturbação, nenhum risco, nenhum susto, como foi no episódio Collor de Mello. Sim. Que se falava muito da intervenção militar, se houvesse a possibilidade de impeachment
E o Fernando Henrique Cardoso, cuja família era de militares, aí sim, ele andou escutando alguns militares para saber que negócio é esse. E ele recebeu a seguinte resposta: nós estamos com a Constituição. Nós estamos com a Constituição. Então, essa Constituição serviu para atravessar crises. Nós tivemos, com a democratização, nós tivemos o impeachment do Collor, nós tivemos o impeachment da Dilma, nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados preso, mais de um, né? Nós tivemos aí uma possibilidade de revelação de coisas que ficavam às ocultas. E nisso o ministro Pertence tem muita participação, porque ele lutou muito para dar essas prerrogativas ao Ministério Público. Uma das heranças, digamos assim, da Constituição de 1988 foi empoderar o Ministério Público. Nós exageramos, demos muito poder a esse órgão, do qual o senhor era o chefe à época da Constituição de 1988. Nós criamos um monstro, entre aspas, ou não? Realmente o mais fascinante da minha passagem, depois de escolhido por Tancredo e sob o governo Sarney, de viver um momento fascinante da rediscussão do Ministério Público com vistas à Constituição a fazer e, enfim, o presidente Sarney, no último despacho que tive com ele, para apresentar-lhe o pedido formal de exoneração e o convite para a posse no Supremo, disse: Zé Paulo, eu te dei liberdade, mas você criou um monstro. Eu acho que o Sarney considerava a própria Constituição um monstro. É dele a frase: o Brasil vai ficar ingovernável. Sim. Com essa Constituição. O Brasil não ficou ingovernável. Por que o ex-presidente Sarney não aceitou, por exemplo, o anteprojeto que o senhor, como integrante da Comissão Afonso Arinos, elaborou? Foi com medo de melindrar o Congresso, o senhor já estava lá, o senhor sentiu que se viesse já um prato feito, digamos, um anteprojeto praticamente concluído, iria esvaziar o trabalho dos senhores? Não, eu acho que o Tancredo, ainda, logo depois da eleição, ele teve muita influência nisso, porque havia um projeto da Comissão de Notáveis e ele dizia: mas eu acho melhor que surja pelas propostas da população. Esse projeto é formidável da Comissão de Notáveis. Agora, como mobilizaremos mais a população se viermos com as sugestões constitucionais? E assim foi. Todo mundo podia mandar a sua sugestão para a Assembleia Constituinte. Chegava a sugestão em papel de pão. Papel de pão? Chegava a sugestão para arrumar um emprego. E os senhores liam tudo? Tudo foi classificado. Chegava pedido de emprego. Chegava pedido de dinheiro para enterrar a sogra. Chegava de tudo. Agora, chegava também proposta séria ali para o ambiente que se travava de debate constitucional. Como isso foi organizado? 8 comissões temáticas se dividiam em 3 subcomissões cada uma. E esse material foi distribuído pelas 24 subcomissões, que examinaram esse material e o sistematizaram quando possível, e depois esse material, junto com as propostas parlamentares, foi todo encaminhado para as comissões temáticas, que eram 8, repito, e daí para a comissão de sistematização. Mas essa é uma Constituição que nasce realmente de baixo para cima. Ela não nasce... Atendendo até aos anseios, presumo, da sociedade à época, porque... sufocado por um regime militar que já durava décadas. E aí eu vou puxar de novo o ministro Pertence, porque a história da Constituinte não começa com a sua convocação. A história constituinte começa muito antes, com a luta na rua, pela emenda Dante de Oliveira, pela própria eleição do Tancredo, que foi decidida no TSE, a rigor. Sim. Agora, então, se pudesse... desvinculou. Isso, se o senhor pudesse falar sobre isso, seria um documento os interessante. congressistas da camisa de força, que era a fidelidade partidária. Isso tornou possível a eleição do Tancredo com a cisão na época do PDF. Isso. Né? Marco Marcial foi a Frente Liberal. Quase todos os governos nordestinos. Isso.
que montaram a base da eleição do Tancredo, que não poderia chegar à presidência se vigente o Instituto da Fidelidade Partidária. Então foi Agora, do TSE. Tancredo foi um elemento, digamos, fundamental, porque ele assumiu o compromisso de, sendo eleito, mesmo que indiretamente, como assim foi, né, ele chegou à presidência, de colocar isso na agenda do país. Convocar a Constituinte e colocar direto. A Comissão Afonso Arinos, da qual o senhor participou, ministro, teve um papel muito importante, né? Sim, eu faria esta observação, que eu digo que em certos capítulos é o documento mais copiado e menos citado do Brasil. Por quê? Porque se teve vergonha. Mas vergonha de uma comissão composta pelo senhor, por Barbosa Lima Sobrinho, por Celso Furtado, por Gilberto Freire, entre outros? Não. Por que essa vergonha, deputado Miro Teixeira? Não, eu não entendo. Agora, Não, é claro que foi uma Constituição nomeada. há uma conformação das ideias. Não se excluiu o trabalho da Comissão Afonso Arinos. Sim. Apenas não se exibiu à nação o trabalho da Comissão Afonso Arinos, da Comissão de Notáveis, como a base, o suporte para o começo do debate, do debate constituinte. Mas é claro que as figuras notáveis que participaram da comissão, cada uma por si mesma, poderia escrever um anteprojeto de Constituição. Juntas, então, fizeram um trabalho formidável. E o texto aprovado acabou não se afastando demais. Não mais. No que toca a direitos individuais. Eu toco alguns pontos. Os Pois direitos não. individuais. Direitos individuais, Até naturalmente. topologicamente, pela tradição brasileira, ele vinha lá no fim da Constituição. E passou a ter uma prioridade. Passou a ser o prioridade. primeiro. O Ministério Público, o Miro Teixeira já revelou, mais ou menos me culpando. Não, e aplaudindo. Culpando ou aplaudindo? Eu celebro O muito o Judiciário, trabalho do do qual Ministério Público. participei também intensamente das discussões. Mas daqui a pouquinho nós vamos sair para o intervalo e na segunda parte do programa nós vamos explorar muito esta tese de que hoje o Judiciário está legislando demais. Será que foi fruto da Constituição de 1988? Ou o Legislativo está legislando de menos? Daqui a pouco a gente volta com estas e outras teses e com dois convidados, também parlamentares, que gravaram suas respectivas participações para enriquecer o programa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, hoje estamos debatendo os 30 anos da Constituição de 1988. Estamos conversando com o ministro Sepúlveda Pertence e com o deputado que foi constituinte Miro Teixeira. Para enriquecer ainda mais essa nossa conversa, vamos acompanhar a participação de outro deputado constituinte, desta vez o deputado Roberto Freire. É motivo de muita honra para mim ter sido constituinte e ter ajudado a elaborar uma Constituição em 1986 a 1988 que criou as condições para que vivêssemos, como estamos vivendo, o mais longo período na história republicana de plena liberdade democrática. É a partir desse ordenamento jurídico que a Constituição viabilizou que nós estamos enfrentando a maior crise também de toda a nossa história republicana, sem que tenha havido retrocesso, sem que tenha havido limitação às liberdades. Bem, de certa forma, ministro Sepúlveda e deputado Miro Teixeira, os senhores já no primeiro bloco destacaram que a Constituição de 1988 pavimentou, digamos assim, a democracia brasileira, tanto que nós passamos por diversas crises, entre as quais a atual. Ministro, o senhor concorda com essa análise feita pelo deputado Roberto Freire? Concordo em termos. Acho realmente, eu que do alto dos meus 80 anos,
acompanhei a crise de Vargas, que o levou ao suicídio. Acompanhei a crise da posse de Juscelino. Depois da posse de Jango, com a renúncia de Jânio Quadros. Depois a queda de Jango, em 64. E 21 anos de obscurantismo, de violência, até de tortura física, que vivemos. Mas a Constituição, não há dúvida, ela é altamente positiva, embora com alguns defeitos graves. Por exemplo? A tentativa de universalizar a regulamentação, não só do país, mas do mundo. Ousada a Exato. proposta. O que explica, de certo modo, justifica esse escândalo da Constituição, de uma Constituição de 1988, estar hoje com 99 mais 6 de revisão. 99 105. propostas de emenda constitucional. Mais Pois as... é. Não. Já emendas Não, constitucionais. de emendas constitucionais promulgadas. Agora, propostas... Proposta é centena. Vamos para 2.500 2.500. somadas às que tramitam na Câmara e as do Senado. Certo. Agora, pois é, mas o texto constitucional não é mutável ou é um texto que deveria ser mais estável, deputado Miro Teixeira? Nós criamos um sistema de o poder derivado ganhar essa possibilidade, essa prerrogativa de alterar a Constituição. É um poder constituinte derivado, o Congresso Nacional. Então vai se fazendo emenda constitucional à vontade. O senhor diria que a maioria que não precisava? Olha, é difícil dizer isso. Agora, quando você vê 105 emendas à Constituição e mais 2.000 em tramitação, você vê o seguinte... 2.000 que estão na fila. É isso. Nesses 30 anos, esse livro deve merecer todas as homenagens, mas deve ceder lugar para a sua evolução. Mais do que isso, deve patrocinar a sua evolução. Nós fizemos a Constituição um ano antes de cair o Muro de Berlim. Nós saímos num regime de alta desconfiança ali da ditadura. Então todo mundo estava com muita tensão acumulada e as ruas também estavam. Hoje o ambiente é outro. Você não tem mais Guerra Fria, o Muro de Berlim acabou. Mas tem, no próprio plano de vocês políticos, algo que eu acho que é de novo. É a falta de diálogo, é a falta de capacidade Inteiramente de acordo. de diálogo. E há também algumas demandas que continuam reprimidas. Nós vamos acompanhar agora a participação de outra parlamentar, a deputada Benedita da Silva. A Constituição de 88 teve grandes avanços no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Trabalhador urbano, trabalhador rural, das mulheres domésticas e avançou também, sobretudo, nas terras quilombolas, nos remanescentes dos quilombos, na questão indígena, nos direitos dos negros, nos direitos das mulheres, principalmente, mas tivemos retrocesso, principalmente no que diz respeito à reforma agrária. No momento em que registramos que 1/3 da população brasileira mora em favelas. Senhores, análise da deputada Benedita da Silva. Segundo ela, houve grandes avanços nos chamados direitos sociais, especialmente das chamadas minorias, porém, a reforma agrária não está andando, ministro. Mas a reforma agrária, perdoem-me os constituintes, foi onde a Constituição recuou do regime militar. E paralisou o trabalho Paralisou. constituinte, inclusive. Porque o trabalho constituinte esteve interrompido. Houve muita tensão durante os trabalhos. Sim, A Constituição de 1988, não é? Promulgada em 5 de outubro. vem à minha memória um grande figura, Severo Gomes. Severo Gomes. Severo Gomes. Severo Gomes. São Bom, muitos personagens. Né? mas o doutor Ulisses chegou um momento, esse é incrível, porque é bom deixar documentado. Ele disse assim, eu não estou presidindo um hospício, eu não estou presidindo um manicômio.
Dadas as pressões? As pressões, que estavam retirando quórum, essa coisa toda. E nós estamos falando aí de maio, junho de 88, em cima da hora. Ele disse, olha, se vocês têm número para paralisar, retirar o quórum, vocês têm número para aprovar um projeto de vocês. Apresentem-no. Agora, o que saiu de lá? Foi um texto conservador ou liberal? Misto. Ou é difícil Misto. fazer A isso? reforma agrária é o mais, Misto. talvez, o mais eloquente dos recuos da Constituição de 88 em relação às sucessivas constituições e atos institucionais da ditadura. Gente, e essa tal de independência entre os poderes? Hoje os senhores visualizam isso? Deputado Miro Teixeira, por que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, provocado, claro, tem que se debruçar sobre ritos internos da Câmara e do Senado? Não é uma excrescência? Porque disse o ministro Pertence, falta conversa. Então, se no ambiente político falta conversa, falta debate sério, com bons propósitos, o que acontece? Recorre-se ao Poder Judiciário. Tudo que chega ao Supremo, chega sempre por provocação, ou do político ou do partido político. O Supremo não toma a iniciativa de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Ele não toma essa iniciativa. São os políticos que batem a sua porta. O Legislativo perdeu o poder, ou, digamos, o poder de legislar mesmo? Desaprendeu ou não? Eu seria mais ácido até. Eu diria, o Legislativo perdeu o rumo. Perdeu o rumo? É. Ministro Sepúlveda Pertence. O senhor, quando estava no Supremo e se deparava com alguns julgamentos como esse, que dizem respeito, teoricamente, à questão interna da Câmara, qual era o posicionamento do senhor? Não, era bem mais rígido. Eu não, nós, que compunhamos então o Supremo, eu até me punha mais liberal neste caminho de abrir ou não o Supremo a discussão de certas teses. Mas sempre defendeu as prerrogativas do Legislativo. Sempre. 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 E as medidas provisórias? Bem, Deputado Miro Teixeira, qualquer presidente, independentemente da sigla que ele pertença, me parece que nos últimos anos vem usando e abusando até da edição de MPs. Se me permitir, é uma cópia extraída do direito italiano. Com o sistema parlamentarista lá. E aqui na Constituição parlamentarista inicial da Constituição, se fez ali essa abordagem da possibilidade de termos aqui a medida provisória. Quando caiu o parlamentarismo e foi aprovado em primeiro turno o presidencialismo, que deu um problema enorme, o Zé Lourenço andou obstruindo as sessões, queriam começar tudo de novo. O doutor Ulisses reagiu dizendo, querem que volte a Constituição da ditadura? E aí ganhou a guerra. Teve aí uma das razões políticas da manutenção, na sombra, embora muito copiada em certos pontos, do anteprojeto da Comissão Arinos. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque o tom parlamentarista que o projeto atravessou. De lá. Comissão... E o Franco Montoro representou bem esse ideário. Só para deixar claro para o telespectador, a Comissão Afonso Arinos, a tendência era propor o caminho do parlamentarismo ao Congresso? Era bem parlamentarista. E tem uma coisa interessante, que você, como documento, nós temos que dizer. Ao final dos trabalhos já da Constituinte, imaginou-se a fórmula do plebiscito para se dar uma possibilidade do país ser parlamentarista. Só que não havia emenda. Havia uma emenda do Cunha Bueno sobre a forma de governo, a monarquia constitucional. E aí o Franco Montoro, com o Richa, articularam os dois uma subemenda incluindo o parlamentarismo no plebiscito que teria que ser organizado, como foi realizado, no dia 7 de setembro de 1993. 5 anos. 5 anos depois. É uma história muito interessante. E hoje começa essa discussão de parlamentarismo ou presidencialismo, mas eu acho que nós podemos dar uma consertada na Constituição, reduzindo
o alcance da medida provisória, acabando com as expressões relevância e urgência, porque isso aí é muito amplo. Estabelecendo um limite. Pode até usar a técnica legislativa do decreto-lei, criando ali números clausa. Deputado Miro, criando ali o tema é bom, o tempo passa para rápido. acreditar. Então, vamos fazer o seguinte, 1 minuto para cada um dos senhores. Eu noto que há muita emoção envolvida. O senhor carrega com orgulho esse livrinho. Muito. Ministro Sepúlveda, em 1 minuto, o que o senhor pode destacar para o nosso telespectador? Olha, falou-se em judicialização. Durante muito tempo não houve. O Supremo, o Tribunal, se manteve nas linhas que lhe cabiam. Óbvio, executando uma Constituição que deu ao Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal, poderes inéditos. Basta dizer a ampliação dos sujeitos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, que, desde a sua criação pela ditadura em 65, era prerrogativa exclusiva do Procurador-Geral da República, na época, um funcionário demissível ad nutum pelo presidente. Muito obrigado pela participação. Boa noite, ministro. Boa noite. Agora 1 minuto para o senhor, deputado Miro Teixeira. Olha, eu posso deixar uma polêmica para você conduzir outros programas. Bem-vinda. A nossa Constituição foi feita, repito, foi concluída 1 ano antes da queda do Muro de Berlim. As tecnologias da informação avançaram, as tecnologias de negócios avançaram, a globalização mudou o mundo, então eu penso que está na hora de Isso aqui aconteceu. É o celular. Então, está na hora de nós prestarmos todas as homenagens a essa Constituição que nos serviu para atravessar os momentos mais difíceis da história recente do Brasil. Mas está na hora. Dure. E que ela dure nos seus conceitos. Sim. Mas que uma Assembleia Constituinte restrita, Não, eu estou que dizendo, depois os princípios. possa vir preservando os direitos individuais, eu penso que atualizaria o Brasil para uma arrancada para o desenvolvimento com a felicidade do povo. Da mesma forma, eu agradeço demais a presença do senhor. Boa noite, deputado Miro Teixeira. Boa noite. E se você quiser saber mais, entre no site da TV Brasil, tvbrasil.ebc.com.br. Te espero na segunda-feira que vem, neste mesmo horário, a partir das 10h15 da noite. Até lá.